Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Marcilane, ela que é da educação e veio para falar um pouquinho sobre essa experiência dela, onde ela é especialista, e também falar um pouquinho dessa inclusão. Seja bem-vinda. Olá, Williane. Eu sou Marcilânia Cláudia, sou professora de atendimento educacional especializado. Atualmente eu estou na GRE Agreste Centro-Norte, enquanto professora técnica da pasta de Educação Especial e Inclusiva. Seja muito bem-vinda, viu? Vou chamar de Cláudia, pode ser? Pode ser. Cláudia, o que te levou, a se profissionalizar? Não só como educadora, mas sim também nessa parte de inclusão. Bom, como educadora foi uma sugestão da minha mãe, né? Eu acho que minha mãe sempre me viu com cara de professora, e aí ela sempre dizia que eu ia ser professora, e na verdade ela acertou. Né? Eu fiz magistério, depois eu fiz pedagogia, e aí senti a necessidade de fazer outras formações. Mas aí em 2007 eu fiz o concurso para professora da Rede Municipal de Caruaru, e sendo aprovada, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de educação especial. Na época, essa especialização era uma parceria entre o MEC e a Secretaria de Educação do município. Eu fiz essa especialização e aí eu me encontrei, de fato, na educação especial, né? Tive a oportunidade de trabalhar por 12 anos na Secretaria de Educação do município, na qual a minha coordenadora era Solange Florencio, uma pessoa com deficiência, né? Solange, ela tem implante coclear, e aí ela foi uma das pessoas que me estimulou bastante nessa área. Nessa época, como era que era ainda visto essa parte dessa especialização de inclusão? Na época eram poucas as pessoas que tinham essa formação, né? Porque até então, na época, nós estávamos ainda no paradigma da integração, onde nós tínhamos escolas especiais e salas especiais dentro das escolas regulares. E aí eu ainda peguei esse processo, né? Mas hoje nós estamos em um outro paradigma, né? O paradigma da inclusão. E aí eu sempre digo educação especial porque o trabalho que nós desenvolvemos é com o público da educação especial, mas dentro de uma perspectiva inclusiva. Certo. E essa visão inclusiva hoje, ainda tem essa barreira ainda? Como é que você vê hoje, atualmente? A gente sabe que teve algumas mudanças lá de 2007 para 2024, mas assim, como é que você ainda vê? Ainda tem algo a mais para melhorar? Ainda existem as políticas públicas realmente voltadas para essa inclusão? Como é que você assim, pode falar esse olhar, né? Hoje eu vejo que a inclusão, na verdade, ainda é uma perspectiva, né? Embora tenhamos avançado bastante nesse sentido. Hoje nós temos alguns profissionais que atuam dentro do espaço escolar, junto ao estudante que tem alguma deficiência ou que tem o transtorno do espectro do autismo, e esses profissionais, eles auxiliam bastante nesse processo de inclusão. O profissional de apoio escolar, por exemplo, é um profissional bem presente hoje nas nossas instituições da rede pública, principalmente, né? Nós temos profissionais como professor intérprete de Libras, professores instrutores de Libras, professores brailistas e principalmente o professor de atendimento educacional especializado, que são profissionais que fazem esse trabalho no contraturno com esses estudantes, né? Dentro de uma perspectiva de complementar ou suplementar a escolarização, e não no processo de escolarização em si. Certo. A gente vê que é esse avanço profissional, mas e de estrutura? De estrutura, nós ainda temos que melhorar, né? Embora nós tenhamos hoje prédios mais acessíveis, com portas alargadas, com barras, mas a gente ainda precisa melhorar nesse sentido. E as salas também, né? Como é muito multidisciplinar, acho que deveria ter projetos de salas mais educativas, sensoriais. Eu vejo que uma das dificuldades que nós temos hoje é com relação ao quantitativo de estudantes que nós temos na sala de aula comum.
tá? Nós temos aí salas de aula com 30, 35 estudantes, e nós temos estudantes que estão ali dentre esses 35 ou esses 40 que são pessoas com deficiência. E aí dificulta o trabalho do professor da sala de aula comum, mesmo que esses estudantes tenham o profissional de apoio escolar, né? Porque o que se entende hoje pelo profissional de apoio escolar enquanto atribuição são as atribuições relacionadas às atividades de vida independente, como alimentação, higiene, locomoção, e não a parte pedagógica. Né? O pedagógico ele fica a cargo do professor, que está na sala de aula comum, até porque é esse profissional que tem o conhecimento do componente curricular no qual ele atua. E nessa parte pedagógica, como ele fica responsável por essa quantidade de alunos, né? Como é que você, no seu olhar mesmo, como é que você vê, tipo, esse professor, por mais especialização que ele tenha, a gente sabe que vai existir a dificuldade, porque vai ter crianças, né, com deficiências que vai precisar de ser ensinado a parte pedagógica de uma maneira diferente. Sim. Então, no seu olhar, o que você consegue ver em relação a isso, o que poderia dar um facilitador a esse profissional? Eu acho que a construção do PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, o PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado, até porque cada município utiliza uma terminologia diferente, mas no final das contas é um instrumento que vai nortear todo o trabalho que vai ser desenvolvido com esse estudante ao longo do ano. E aí é um instrumento público e é um instrumento coletivo, né? Ele é construído com os professores que estão na sala de aula comum, principalmente, com o auxílio do professor que faz o atendimento educacional especializado, do profissional de apoio escolar, da família, do próprio estudante, né? Porque ele é quem de fato sabe o que é melhor para ele. Sim. E aí esse instrumento ele auxilia bastante nesse processo de inclusão. A parceria entre o professor da sala de aula comum e do professor de AE é extremamente importante nesse processo, porque o professor de AE ele tem conhecimento das estratégias que possam tornar aquelas atividades acessíveis para aquele estudante. E o professor da sala de aula comum ele tem o conhecimento do componente curricular. E o processo do PDI no município, como é que está o andamento? Veja, o PDI na rede municipal de Caruaru, ele já está bem estruturado, os professores já atuam com esse instrumento, e na rede estadual nós estamos iniciando esse processo, né, aos pouquinhos, até porque é um instrumento que ele exige o olhar de várias pessoas e de todos esses profissionais que estão envolvidos no processo de inclusão do estudante, mas é um instrumento que está aos pouquinhos sendo construído. Já é um avanço, né, dentro dessa inclusão da educação. Eu queria que você falasse também assim um pouquinho, no teu olhar, na tua visão, a importância da educação dentro dessa inclusão do TEA. Do estudante com autismo. É uma das coisas que a gente sempre vê, né, quando se trata de estudante com autismo, e aí hoje a gente tem uma grande quantidade de estudantes com autismo na rede estadual, e aí quando a gente pensa nesse estudante, né, a gente vê o tempo todo o professor falar que vai fazer uma adaptação para o autismo, que vai fazer uma adaptação para o transtorno e não para o estudante em si. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta é que você olhe para a pessoa e não para a condição que ela apresenta, né? E quando a gente pensa em uma acessibilização, e aí eu utilizo essa terminologia acessibilização porque eu não gosto da terminologia adaptação, né? Porque quando a gente pensa em adaptação, é como se nós estivéssemos pensando ali em um remendo, em um ajuste. Quando a gente pensa em acessibilização, nós estamos pensando em algo específico para aquela pessoa. E aí, em se tratando do estudante que tem o transtorno do espectro do autismo, pela complexidade da condição, né, dele, a gente precisa fazer esse trabalho de maneira efetiva, né, fazendo com que o estudante ele seja visto enquanto pessoa e não enquanto autismo. Até porque é muito individualizado, né? Sim. Não tem aquela receita de bolo, cada um tem as suas
dificuldades, vamos dizer assim, dentro do transtorno, e também tem as suas habilidades. Sim, Né? e uma das coisas que nós, enquanto professores de AE, fazemos é justamente isso. Nós fazemos uma avaliação na qual a gente consegue perceber, né, inicialmente uma avaliação superficial, porque aquele estudante, em alguns momentos, ele está chegando para a gente pela primeira vez, ele está naquele ambiente pela primeira vez, então a gente leva todas essas questões em consideração. Mas aí a gente tenta perceber ali quais são as habilidades que estão em processo de construção, quais são as habilidades que ainda não foram construídas, e no atendimento educacional especializado a gente tenta fazer esse trabalho, né? Um trabalho que precisa repercutir na sala de aula comum. Por isso que a gente sempre fala da importância dessa parceria entre os profissionais que estão ali envolvidos no processo de inclusão daquele estudante. A gente ainda vê, talvez infelizmente eu possa usar essa nomenclatura, algumas escolas e algumas mães questionando também essa tão falada inclusão. Né? Então, assim, no olhar pedagógico, né, como é que vocês veem o futuro em relação a isso? Porque tem a dificuldade existente, mesmo tendo a especialização, que já está vindo as capacitações, porque também eu devo dizer que também tem aquela empatia, né, tem que existir aquela empatia. Então, como é que se vê também vamos colocar assim, ao crescimento também, que hoje a gente vê que tem mais pessoas com o diagnóstico, né, do transtorno. Então, como é que a parte pedagógica, a parte da educação, está tendo esse olhar em relação a isso? William, como eu te falei, né, é bem difícil para a gente conseguir atender todas as necessidades desses estudantes. Mas nós estamos tentando e, assim, nós temos avançado muito nesse sentido. A gente percebe que talvez em algumas situações o aluno ele esteja integrado e não incluído, né? Ele está no espaço, mas ele não está tendo as suas necessidades atendidas naquele momento. Mas nós estamos construindo isso aos pouquinhos. É um processo de construção que leva tempo, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva aí, a gente já passou pelo paradigma da exclusão, pelo paradigma da integração, né? E estamos no da inclusão. E eu espero que futuramente não precisemos mais ter esse diálogo, né? Que a inclusão desse aluno seja de fato uma realidade e não uma teoria, na verdade. Em algumas situações nós ainda temos. Eu fiz essa pergunta porque assim, a gente vê o crescimento, né? E ainda tem alguns pontos que tem que ser reajustados. Então, por isso foi essa pergunta que eu te fiz, assim, porque a gente tem que entender também um pouquinho desse olhar da educação, né? Dessa importância que é ter esses multiprofissionais ali dentro, desenvolvendo essas crianças, né? Não só com TEA, como com outras também. Sim. Mas, assim, como o ITA, que trabalha, né, mais com o TEA, então, assim, queria deixar mais essa visão, né, que a gente sabe que é desafiadora. Sim. Né? Mas, assim, a rede pública hoje, em relação à inclusão desses estudantes, não só dos estudantes que têm TEA, mas também dos estudantes que têm alguma outra deficiência ou algum outro transtorno, né? Tem feito, assim, tem conseguido atender com dificuldades ainda, né? Nós sabemos que ainda temos um longo caminho aí para percorrer, mas a gente já conseguiu avançar muito no processo de inclusão desses estudantes. E isso é bom você deixar para o pessoal de casa, porque a gente sabe que a mãe que está nessa caminhada também já está, né, assim, muito na defensiva, a gente usa muito isso aqui, né? E a gente sabe que é como a gente falou, como você falou, que também não é fácil, é desafiador, mas que o que está, vamos colocar assim, na nossa mão hoje, nas nossas condições, está sendo feito. Sim, então sim. Isso é muito importante. Sim, e sempre tendo cuidado, né, e colocando o estudante como centro ali daquele processo, né, porque ele é o nosso principal ator, na verdade. Dentro das suas experiências com esse mundo de inclusão, né, o que é que você pode nos trazer? Bom, são muitas, né?
São muitas coisas, mas assim, uma delas é que a gente comece a olhar para o outro enquanto pessoa, né? Mais uma vez eu repito, e não enquanto transtorno, levando em consideração a condição que aquela pessoa apresente. E que a gente olhe para ela como um sujeito de possibilidades, né? E não veja somente as dificuldades que aquela criança ou aquele adolescente ele traz para a gente, mas principalmente o que é possível, né? O que ele consegue fazer. A gente precisa trabalhar com as potencialidades e não com as limitações. Dentro da visão também pedagógica ou educacional, existem outros pontos que podem ser vistos no futuro? Com certeza, sempre tem algo que precisa ser visto no futuro. Eu acho que talvez a redução, né, da quantidade de estudantes por sala, eu acho que auxiliaria bastante, né, ao professor e à escola como um todo. Eu acho que também, e aí eu nem sei se eu deveria dizer, mas aí eu vou falar, né, a questão da formação para o profissional de apoio escolar, porque nós temos profissionais de apoio, e essa é uma questão que já está sendo revista, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que é atribuição desse profissional às atividades de alimentação, higiene, locomoção e todas as atividades escolares que se fizerem necessário, né? E aí a gente fica pensando, a legislação ela diz qual é a atribuição do profissional, mas ela não diz qual é a formação desse profissional. Então, eu acho que a legislação, nesse sentido, ela peca, e ela precisaria ser mais específica com relação a isso. Aí a gente já vai para a Lei Berenice Piana, né, que é a Lei 12.764, que diz que o estudante que tem o transtorno do espectro do autismo, se houver a necessidade, ele tem direito a um acompanhante especializado. E aí, qual seria a formação desse acompanhante especializado? Que aí é uma outra dificuldade que a gente tem, Iliane, porque a legislação diz que o estudante ele tem direito se for comprovada a necessidade. E aí nós temos estudantes que têm autismo ou que têm alguma deficiência, mas não tem a necessidade do profissional de apoio escolar. Então, a gente precisa dessa parceria para que muitas famílias entendam que tem o direito, mas nem sempre tem a necessidade. Isso. Porque qual é a atribuição do profissional de apoio escolar hoje? É estimular essa autonomia, estimular essa dependência, né? E aí, se o estudante ele já tem autonomia, já tem independência e o profissional de apoio está lá, então a gente vai, ao invés de estimular a independência, a gente vai criar uma dependência. É isso que você traz. Muitas mães realmente têm dúvida quando chega, né? E eu já falei sobre isso. Eu acho que tem que ter mais clareza em relação a essas políticas públicas que já foram, que são poucas, mas que são existentes, né, do direito. E eu coloco esse ponto também que você falou. É direito, mas às vezes não tem a necessidade. Sim. Né? Sim. De que ele precise realmente ter aquele... E outra coisa também que foi muito pautado no Congresso é que, não, dependendo da necessidade daquela criança, não precisa ser um para cada um, né? Sim. Um consegue atender 2 ou 3 de acordo com a sua demanda. Então, assim, muitos pais também não entendem isso, né? Porque a lei não está clara, não está esclarecedora para aquelas pessoas que estão em casa. Então, isso foi um ponto muito importante que você trouxe para essas mães que têm essas dúvidas também. E aí daí a importância, né, da formação dos profissionais. Eles precisam ter esse conhecimento para que eles possam orientar as famílias, para que eles possam explicar que naquele momento o melhor para a criança ou para o adolescente seria não ter esse profissional, né, para evitar aí essa dependência. Então é um outro ponto muito importante que eu considero hoje é a formação. Eu acho que nós, enquanto professores, nós precisamos estar sempre nesse processo de formação, porque até mesmo com relação às terminologias, né? A gente faz uso de uma terminologia hoje, amanhã já é uma outra terminologia, né? Então, a gente precisa estar sempre buscando para que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma possível, sempre pensando no que é melhor para o estudante. E trazendo também essa clareza, né? Eu queria, assim, vamos colocar também um pouco a importância da família com a escola.
esse vínculo aí, como é que a senhora pode nos deixar nesse olhar da parte educacional, esse vínculo, família e escola? Esse vínculo ele tem que estar presente, né? Até porque na minha concepção não existe escola sem família e família sem escola, né? Eles precisam estar ali alinhados, até porque o trabalho que é feito na escola ele precisa ser continuado. E aí a família estando ali junto nesse processo, as coisas elas fazem mais sentido, né? E aí a gente vê o trabalho fluir com mais segurança, de maneira mais intensa mesmo. Então, é extremamente importante que a família esteja lá na escola, não de maneira crítica, né, mas no sentido de construir, junto com os profissionais que ali estão, todo o processo de inclusão desse estudante. O melhor para eles, na realidade. Melhor para eles, com certeza. E a família ela é parceira. Eu trouxe muito também essa importância, porque aqui o ITEAC traz isso, sabe? A gente sempre aperta essa tecla que a gente chama de integralização. Não é só a inclusão em si dentro do instituto, falo como instituição. A gente preza muito essa integralização, de que não é só os profissionais, que já é o multi, né, disciplinar, mas também a família, a sociedade, a escola, né, a cidadania, o cidadão. Então, assim, é tudo isso que a gente sempre fala aqui. E essa continuidade. Né? Não vai ser 1 hora, 40 minutos que o ITEAC faz de terapia que vai só dar o positivo. É todo um contexto. Então, assim, é muito bom a senhora falar sobre essa importância da família e escola, porque é algo que também a gente frisa muito essa integralização aqui, né? Que de várias áreas, é do respeito, é da própria inclusão, é da sociedade, é da família. Então, assim, é algo que é importante. É verdade. E assim, nós estamos falando aí dessa parceria entre família e escola, mas nós temos outras parcerias que são extremamente importantes, como você mesmo traz aí na sua fala, né, esse processo terapêutico. Então é importante que esses profissionais eles também estejam lá envolvidos e junto com a escola, porque cada um de acordo com a sua atribuição, cada um de acordo com a sua função, contribui para que a gente não só construa o PDI, mas que a gente faça isso com mais segurança, né? Algo que seja mais concreto ali. Sim. E que seja bom para todos. E principalmente que seja possível, né, de Sim. realização, porque não adianta a gente colocar que vai fazer isso ou que vai fazer dessa forma se a gente sabe que naquele espaço a gente não tem condições para isso. Então a gente precisa pensar dentro daquela realidade no qual o estudante ele está inserido. Como disse Sérgio Cortella, fazer o melhor com o que se tem. Com o que se tem, exatamente. Cláudia, para que possamos concluir, queria que você deixasse uma mensagem não só para os familiares, para as mães, mas também para o profissional, né, voltada a esse olhar empático, essas capacitações. O que é que você pode deixar para o pessoal que está em casa? Pensando nos profissionais, eu diria que investir mesmo em formação é muito importante para que a gente possa conhecer teoricamente, né, algumas questões que o estudante que tem o transtorno do espectro do autismo traz para a gente, mas principalmente conhecer o estudante, né, se permitir se aproximar para conhecer quais são as potencialidades desse estudante e para ouvir também desse estudante qual a forma de aprendizagem melhor para ele naquele momento. Eu acho isso de extrema importância. E com relação às famílias, eu diria que estejam mais presentes na escola, que trabalhem mais nessa parceria e que estejam lá de maneira coletiva, né, para fazer um trabalho junto à escola, para que seja um trabalho contínuo, né, a escola faça a sua parte e a família também esteja ali junto nessa parceria. Para que possa somar sempre, né? Acho que é o mais importante, essa soma, com um olhar empático e, por que não, de compaixão. Verdade. Então, foi uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigada. Foi um conteúdo muito importante. Tenho certeza que a senhora tirou dúvidas das pessoas que estão em casa. E gratidão pela sua vinda até aqui.
Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. E seja sempre bem-vinda. Obrigada.